Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou aproveitar o embalo para, nessa sequência, responder mais uma pergunta de um dos nossos alunos. Agora, essa pergunta é do nosso aluno do grupo de Mastermind, do nosso grupo de mentoria. Se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, por favor, deixa seu like. Ao final, se você gostou deste conteúdo e dos demais conteúdos que provavelmente você vai assistir, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante, esse crescimento orgânico. O seu comentário, deixe um comentário, faça alguma consideração sobre o que nós vamos falar hoje, sobretudo, e divulgue para os seus amigos, para as pessoas que você gosta, porque é dessa maneira que a gente cresce, né? Então, eu vou começar com a seguinte frase. Se eu não controlar meus ímpetos, eu serei subjugada? Ser pura de corpo e alma é a solução? Esta foi uma questão colocada por uma de nossas colaboradoras aqui, e certamente foi uma pergunta bem legal mesmo, porque ela tem um caráter provocativo. E esta é a oportunidade para a gente conversar um pouquinho. Não só com os nossos alunos, porque esse vídeo vai ser colocado lá na nossa plataforma de ensino, e para a discussão dos alunos. Mas eu acredito que esse é um assunto de interesse geral e eu gostaria muito de refletir isso com você. Eu levei aí uns 2 dias, eu fui para o joelho, fui rezar, fui pedir auxílio a instâncias superiores. Quando eu digo rezar e pedir auxílio a instâncias superiores, é esse auxílio transcendente metafísico. Porque não tem a outra maneira, num assunto como esse, para a gente chegar a, eu não diria algumas conclusões, mas a algumas considerações. Quando você, por alguma razão, controla os seus ímpetos, ou não os controla e age pela sua vontade, você está se expressando. Nas duas condições, olha o que eu vou falar. Nas duas condições, você está agindo pela razão. Você está tendo plena e total liberdade de fazer exatamente aquilo que você quer. Quando você faz alguma coisa pela sua vontade, independente de questões éticas e morais, notadamente você tem um comportamento revolucionário. Se você não se importa com questões éticas e morais, qualquer uma das suas ações só tem uma ação reflexiva, uma ação sobre você e eventualmente consequências sobre os seus atos. Agora, as questões de fazer o que você quiser, aquilo que você tem vontade, você precisa olhar para o ambiente onde você vive, agir de forma arrazoada, né? Qual a razão de eu estar agindo desta forma e verificar se essa sua ação, esse seu comportamento, essa sua atitude, essa sua experiência, ela não se confronta com questões éticas e morais do grupo a que você pertence, né? Eu vou discutir um pouquinho sobre essas expressões e sobre esses temas, porque eu me vali, eu não tive que me render, pedir para Immanuel Kant cantar na minha coroa. Então fui rever um pouco os textos de Kant. Eu não sou nenhum virtuoso. Immanuel Kant é um filósofo alemão, nascido lá pelos anos de 1720, 1721, mais ou menos, e ele viveu até 1804. Para sua época foi um longevo, não tenha dúvida disso, né? Pelos registros. A gente observa algumas gravuras de Immanuel Kant aí nas redes sociais, nos sites de busca e tudo mais. Notadamente, era um indivíduo que a gente chama, era um metaleiro, era um indivíduo pulmonar, era um indivíduo que carregava consigo a característica, se ele adoecesse, uma característica pulmonar.
Entretanto, era um homem extremamente sedutor pela sua característica, e se ele não tivesse, se ele eventualmente não desenvolveu nenhuma patologia, eu não sei desse detalhe, principalmente a tuberculose, os pacientes pulmonares naturalmente são longevos. Então, pelo que eu pude pesquisar a respeito da vida dele, né, a gente já pelo menos sabe um pouco sobre a vida dele como filósofo, né, epistemologista, metafísico e tudo mais, é uma pessoa longeva. Então tá, voltando à afirmação da nossa amiga, nossa querida aluna do nosso curso do nosso grupo de Mastermind. Onde ela fez essa pergunta? Ela fez essa pergunta dentro do ambiente de estudo do programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual. O programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual é um programa de treinamento, né, onde você se depara, onde você cria situações de confluência com níveis vibratórios diferentes do nível vibratório tridimensional, quadridimensional, eventualmente, né, que você da sua existência. E muitas vezes, dentro do seu trabalho de reequilíbrio de um ambiente, reequilíbrio de uma casa, de uma empresa, de uma instituição, através da ciência, da geobiologia, o programa de autodefesa psíquica e proteção espiritual te municia de ferramentas para trabalhar as questões envolvendo as influências do campo mental e do campo astral. Então, essa confluência, ela se parece. Vou dar esse exemplo, porque é um exemplo absolutamente didático e, notadamente, é bem isso que acontece. Quando você tem uma vida tranquila, você tem lá seu trabalho, sei lá, você é funcionário de uma empresa, um funcionário administrativo de uma empresa, né? Você não lida nem com a linha de produção da empresa, você simplesmente cuida ali cuida da folha de pagamento, cuida de contas a receber, contas a pagar, trabalha ali na contabilidade. Durante os últimos 30 anos, é casado, casada, tem 2 filhos, casa própria, tá? Tem o carro quitado, né? Tem ali tem eventualmente uma chácara ali nos arredores da cidade, onde você vai se aborrecer no final de semana. Eu digo se aborrecer porque eu, particularmente, me aborreceria se tivesse uma chácara para cuidar. Eu não tô julgando quem o tem. Mas é um aborrecimento. É trabalhoso o negócio. Tá? Se você não tiver um caseiro. E a tua vida passa, cara. A tua vida passa numa boa. Se você não tem que fazer absolutamente, você tem a sua vida dentro deste contexto, dessa situação, tá? Então você vive dentro de um ambiente de qualidade na sua vida, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos. Seus filhos estão estudando ali, eles estão evoluindo, cada um deles já é bacaninha, é legal, né? Tem esse ordenamento. Então, se você, por alguma razão, tem o hábito regular de vez em quando tomar uns tragos, o que vai. Qual é o problema se você tomar uns tragos com relação à sua confluência com entidades do submundo astral? Muito pouco ou quase nada. Ou nenhuma. Por quê? Porque você, depois que você se embriagou, você está na sua casa, você não brigou com ninguém, não lutou com ninguém, então volta para casa e vai dormir, vai curar ressaca, vai tomar uma água mineral com gás, uma Coca-Cola, e amanhã você vai trabalhar, tá tudo certo. Aí depois você. E eu dei esse exemplo porque esse é um exemplo típico onde você sai da realidade. A embriaguez tem esse caráter. Entretanto, se você é uma pessoa que faz, dentro do seu trabalho, você precisa entrar em confluência
com formas astrais, espectrais, formas vivas, ativas e pensantes do submundo astral, a tua conduta moral precisa passar pelo crivo da razão. A razão nada mais é do que a capacidade, a capacidade que nós temos, né, de olhar para uma determinada situação. Eu vou olhar para uma determinada situação. Essa situação, por exemplo, a embriaguez, o uso do cigarro, por exemplo. Por que eventualmente você tomou uma cerveja um pouquinho a mais com o seu grupo de amigos ali na sua casa, ali na chácara no final de semana? Por que eventualmente você fumou um cigarro ou fuma ainda alguns cigarros? Porque é prazeroso. Essa é uma premissa. Ela é verdadeira? Sem dúvida nenhuma. Quem fuma ou fumou sabe que fumar é muito gostoso. Faz mal em todos os sentidos. Essa é uma segunda, como é que eu vou falar? É uma segunda premissa. O primeiro tem a ver com algumas suposições. Ah, se eu fumar eu vou ficar feliz. Se eu beber eu vou ficar alegrinho. Ah, isso são suposições, são hipóteses colocadas por uma primeira observação. Quais são as premissas e as experiências diante deste ato compulsivo, onde eu ajo pela minha própria... Eu vou beber porque eu quero, eu vou fumar porque eu quero, e acabou. Eu tenho a liberdade de fazer isso. Sou eu que compro meu cigarro, sou eu que compro minha bebida. Eu vou beber porque eu quero e eu tenho vontade disso. Tá? Eu queria que você grifasse as palavras: vontade, premissa, experimentação, suposição, hipótese. Grife essas palavras. Tá certo? Então, não vai acontecer nada comigo, porque amanhã, a hora que eu for para o escritório da empresa do qual eu trabalho, é provável que não vai acontecer absolutamente nada. Ao contrário, eu vou até... Ô, pessoal, beleza? Alguns que estavam comigo no final de semana são meus colegas aqui da empresa do qual eu trabalho, ali no departamento administrativo, e tá tudo certo. Vamos nos lembrar disso com alegria. Vamos reforçar os nossos vínculos de amizade, os nossos vínculos de fraternidade. Qual é o problema nisso? Nenhum. Absolutamente nenhum. Então, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser na medida em que as consequências dos meus atos não interfiram em questões éticas e morais do outro ou da comunidade onde eu vivo. Tá bom? Flávio, quer dizer, então, conforme eu preciso ser uma pessoa limpa e pura para... deixa eu usar aquela palavra que ela... Se eu não preciso controlar os meus ímpetos para não ser subjugada pelo submundo astral. Se você agora for uma geobióloga, um geobiólogo, e você precisa atuar para observar, para analisar questões ligadas a este fator, a este vetor, que são o psicoemocional e o espiritual, dentro de uma moradia, dentro de uma residência, dentro de uma organização, ou dentro de um grupo de pessoas em uma organização, uma moradia, aí a resposta é sim. Você precisa controlar os seus ímpetos. E eu vou me valer agora da mesma citação de Immanuel Kant, sobre a questão da liberdade. Liberdade é a capacidade que você tem de fazer aquilo que você tem vontade. Fazer o que você tem vontade de fazer e faz. E é também a capacidade de você não fazer aquilo que você tem vontade de fazer. Quando é que você subjuga o seu desejo, a sua vontade? A partir do momento que você analisa uma situação, verifica as premissas, as suposições e os experimentos que foram feitos até agora e vai entender que moralmente aquilo está errado.
Aquilo, não existe uma razão, pronto, não é errado. Não existe uma razão para eu continuar fazendo aquilo. Aquilo é imoral. Para este tipo de trabalho que eu vou fazer, como geobiólogo, por exemplo. Ah, Flávio, quer dizer então que para fazer o curso de geobiologia eu tenho que ter uma conduta ética e moral e tudo? Olha, eu teria muito cuidado mesmo, de dizer não a essa pergunta. O que quer dizer muito cuidado? É até onde você pode ir. Você está analisando fenda, falha, fratura, percolação de água, atividade eletromagnética, ondas eletromagnéticas, fazendo diagnóstico, fazendo correção de radiação de estação radiobásica, telefonia celular, fazendo correção de atividade externa da linha de distribuição de energia elétrica. Tem um menor problema. Absolutamente o menor problema. Você não precisa se preocupar com isso. Eu só chamo a atenção no momento em que você vai para o próximo nível. Quando você vai para um ambiente onde você terá que se confrontar com questões psíquicas e emocionais, inclusive comandos mentais e psíquicos de encarnados, comandos mentais e psíquicos de desencarnados. Isso não tem nada a ver com religião, pelo amor de Deus. Isso é factual e está dentro de uma esfera de atuação que tinha até algum momento algumas suposições, algumas hipóteses. Hoje não, hoje nós temos pressupostos que dão suporte e amparo a essas afirmações. Existem elementos de experimentação comprobatórios que nos remete ao fato de que, se nós não estivermos em uma condição ética e moral ajustada àquela situação, haverá o confronto. O confronto. Então, neste confronto, você vai obrigatoriamente ajustar-se. O confronto é embate, é porrada. Né? Esse confronto vai levar você a adaptar-se a um dos lados. Você, por alguma razão, vai agir no sentido de minimizar a ação dessas forças vivas, ativas e pensantes, seja em que nível vibratório esteja. Se você quer diminuir essa ação, porque essa ação ela está de alguma maneira prejudicando aquela empresa, subjugando as pessoas daquele grupo familiar e tudo mais, você precisa ter capacidade agora, neste outro nível, você tem que ter envergadura ética e moral. Vamos lembrar, a questão ética é uma questão de caráter. Quem você é? Quais são as suas credenciais? Quais são as suas credenciais espirituais? Quais são as suas credenciais de alma? Quem é que canta na tua coroa? Quais são as suas virtudes? Como é que você se relaciona estrategicamente com as suas questões espirituais? E moralmente é aquela relação que você tem com o meio em que você vive. Você olha, a moral, ela passa obrigatoriamente pelo crivo da razão. Então, se você vai para um nível de confronto, mesmo que você tenha um princípio, os seus princípios éticos sejam elevados, mas a sua condição moral, a sua capacidade de produzir desconfortos no meio em que você vive, ou de contribuir para que aquela situação nociva prevaleça. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a tua conduta moral, ela faz com que você continue a permitir que aquela condição perturbadora prevaleça. Aí você, porque você tem um princípio ético elevado, você vai para o confronto, vai confluir com essas forças do submundo astral, com esses comandos vetoriais do submundo astral. De que lado você vai ficar? Você não vai ficar frente a frente com eles. Você vai se juntar a eles.
Você será mais um a contribuir com essa situação. Então, veja bem, caso você queira ter uma ação de confronto verdadeira, misericordiosa, compassiva, sim. A resposta é sim para aquela pergunta. Para eu ser um geobiólogo, eu preciso efetivamente, um geobiólogo de alta performance, eu preciso ter uma conduta moral ajustada à minha conduta, aos meus princípios éticos, indiscutivelmente a resposta é sim. É por isso que eu estou aproveitando isso aqui para refletir sobre isso. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser. Aqui eu tenho liberdade para fazer o que eu tenho vontade de fazer. Tá? Agora, moralmente, quando eu analiso as minhas ações, eu tô agindo de forma. Existe algo arrazoado nisso? Eu tenho razão de continuar fazendo isso? Vou te dar um exemplo bem rapidinho, bem tranquilinho. Ah, nós temos um grupo de amigos que nos reunimos permanentemente. Um dos membros, ninguém. Eventualmente nós tomamos um vinhozinho, tomamos uma cervejinha. Não é um momento de embriaguez. Tá? Um dos membros do grupo fuma. Já sugerimos, para com essa porra. Isso não isso faz mal. Não existe dose mínima segura para cigarro. Ah, é gostoso. Flávio, olha aqui, eu já fumei. Eu não fumo mais. Por quê? Porque faz mal. Por mais que eu sinta vontade, e eu sinto vontade, só que eu posso pegar um cigarro e fumar? Claro que posso. Eu tenho vontade de. Né? Anteontem mesmo nós participei de um jantar e tal, e todos do grupo estavam fumando, menos eu. E eu confesso a você que eu senti vontade de fumar. Eu tenho liberdade para agir sobre essa minha vontade e não fazer o que eu tenho vontade. Eu tenho essa liberdade. Tenho liberdade. Poderia fumar naquela noite? Perfeitamente, tranquilamente. Porque o dependente químico, ele é dependente químico para o resto da vida dele. É uma coisa maligna, é uma coisa do demônio isso. Agora, subjugar essa vontade e não permitir que essa vontade se materialize, se consubstancie, é também um gesto, um ato de liberdade. E você ser livre é realmente construir as suas ações com base na razão, não é na sua vontade. Liberdade não tem nada a ver com vontade. Liberdade tem a ver com razão. Olha para as premissas daquela atitude, daquela ação. Olha para as experiências pregressas, né? Evidentemente pregressas. Olha para as experiências que aquela ação gerou. Olha o contexto moral daquela atitude. Você quer continuar indo nessa direção e agir desta forma? Mesmo sabendo que o contexto geral, o contexto da comunidade onde você mora, das pessoas, estão absolutamente em desacordo, sim, eu posso agir desta forma. Tá? E isto é imoral. É imoral. Eu não tenho nenhum pudor em dizer isso. É imoral. Tá? Muito bem. Dito isso, eu respondo a pergunta da nossa amiga lá. Ela foi muito pontual nessa pergunta. Eu preciso ser uma pessoa virtuosa, eu preciso ter um controle sobre os meus ímpetos para não ser subjugada pelo submundo astral? Evidente que sim. Evidente que sim. Aquilo que é impetuoso, ele é a manifestação da sua vontade sem um controle da razão. E muitas vezes essa ação impetuosa, ela pode ser imoral. Tá? Não estou aqui orinando água benta, não. Por favor. Por favor. Tá? Estou só contemplando uma reflexão acerca dessa questão
de ser subjugado. Então, a história nos dá conta disso. Eu, recentemente, questão de um ano, eu perdi um amigo querido e amado, com padrões éticos elevadíssimos, uma pessoa de muita competência para fazer as confluências com o submundo astral, tá? O trabalho dele era excepcional, mas e eu sempre falando para ele, para de fazer o que você está fazendo e continua fumando, para de fazer o que você está fazendo e continue não se alimentando, pare de fazer o que você está fazendo e beba litros de café durante o dia. Faça isso, de preferência café requentado, mas pare de fazer o que você faz. Se você continuar fazendo o que você está fazendo e continua fumando, continua não se alimentando, continua, enfim, tendo comportamentos que dentro do nível da razão, ele é incompatível, você vai levar a bolada nas costas. Fique certo que eu temo pela tua integridade. Não deu outra. Eu sinto muito, chorei muito por 2 dias. Por quê? Porque a conduta ela não é adequada para esse tipo de trabalho. Então, não faça isso. Não faz. Vou fazer um trabalho espiritual. Não faz. Agora vou trabalhar em mesa de desobsessão. Não vá! Vá para o seu sítio final de semana, reúne os amigos, faz coisas amenas. Não te mete com isso. Agora, se você for fazer isso, lembre-se que você vai ter que subjugar os seus ímpetos diante de determinadas situações. Isso passa pelo crivo da razão, pelo crivo da moral. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Grande abraço para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.